Shalom, shalom! Vamos falar sobre o Natal? Sim, então antes mesmo de começar este assunto tão precioso, eu gostaria de te convidar a deixar o seu like e a compartilhar este vídeo com muitas pessoas. Já começo esse vídeo dizendo que sim, eu sei que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Tem vídeo aqui no canal explicando para você, mas não tem problema nenhum nós comemorarmos 2 vezes, 3 vezes, o ano todo, o nascimento do Salvador. E falando de Natal, o que aconteceu? Quando foi que Deus decidiu dar esse presente para o homem? Foi antes da fundação do mundo. Como eu tenho base para falar isso? Porque está escrito que o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu o plano de salvação, porque Deus, na sua onisciência, ele sabia que o homem falharia. E ele, amando o homem, antes mesmo que o homem existisse, ele já tinha planejado, já tinha feito o plano perfeito, a salvação. E para isso, Jesus precisaria vir. Ele precisaria se despojar da sua divindade e ele precisaria, o verbo se faria carne. Isso tudo é muito bonito falando, mas envolveu muito sacrifício, envolveu uma despedida do céu, mas Jesus aceitou esse plano. E quando Jesus aceitou e o homem foi criado e o homem pecou, assim o Senhor começou a revelar para a gente na palavra quando e como esse plano aconteceria. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, no momento em que Adão e Eva seriam expulsos do Éden, o Senhor disse em relação à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15 fala de um momento que, claro, é a cruz, quando Cristo pisaria na cabeça da serpente, mas para ele ir para a cruz, ele precisaria entrar no mundo de uma forma legal, ele precisaria nascer de uma mulher e ele aceitou esse plano. O verbo se fez carne e aqui está falando sobre a mulher, o descendente. Depois, Deus continuou falando sobre esse plano perfeito. O profeta Isaías foi um dos profetas que mais recebeu revelação da parte de Deus sobre este plano perfeito. Em Isaías capítulo 7, no versículo 14, está escrito: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Agora, gente, já fica sabendo que este presente é o Salvador e o nome dele é Deus conosco, porque ele vai ficar conosco durante 33 anos. Mas não vai só ficar 33 anos, ele não vai nos deixar sozinho, ele vai deixar o Espírito Santo e ele sempre estará conosco. Sobre este presente, ficamos sabendo que ele nascerá de uma mulher virgem. Mas o que mais o Senhor fala sobre este grande dia para chegarmos ao grande dia? Ele diz em Isaías também, capítulo 11, versículos 1 e 2. O tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Agora, nós temos mais uma dica sobre esse presente. Esse presente virá de uma mulher virgem, este presente será descendente de Jessé, da raiz de Davi. Ele será um rebento, algo novo dentro de uma estrutura velha. A salvação chegará ao mundo da forma mais simples e inusitada, no momento em que ninguém estará esperando. E Deus continua falando sobre este grande dia. Ele fala sobre o local aonde isso vai acontecer. Ele fala sobre, em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ele diz o seguinte: e você, Belém, Efrata, que é pequena demais
para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quer dizer que Jesus tinha um endereço, e o endereço seria Belém. Efrata é Belém. E quando ele fala de Belém, ele está falando de um lugar simples, um lugar pequeno, mas é a terra dos reis. Por que eu chamo de terra dos reis? Porque Davi nasceu em Belém, Davi cresceu em Belém, foi em Belém que o profeta Samuel foi buscar Davi, e também Jesus, ele nasceu em Belém. O que Belém tem de diferente? Belém significa Betlehem, casa do pão. Mas o que mais de diferente tem em Belém? A história de Ruth com o resgatador aconteceu em Belém. E quem é o resgatador? Jesus. Então quer dizer que o livro de Ruth fala do encontro da noiva com o resgatador, que é o nosso encontro. Mas o nosso assunto é o nascimento de Jesus. É claro que a história da noiva de Cristo encontrando com Cristo é fantástica, mas outro dia eu abro um vídeo só para falar sobre isso. Hoje nós estamos falando do nascimento. Bom, eu dei uma retrospectiva desde a fundação do mundo, falamos no Antigo Testamento, dicas que o Senhor nos deu sobre este nascimento, mas chegou a hora. Na plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás, Jesus, ele veio ao mundo, ele nasceu. E o mundo estava na expectativa, todo mundo que leu Gênesis, todo mundo que leu ou ouviu pela tradição oral, porque ainda o acesso à escrita não havia, a parte escrita foi só ali na Babilônia, mas foi passado de geração após geração com muita fidelidade, mas eles tinham acesso através da sinagoga. Mas será que estava todo mundo esperando? Porque quando Jesus nasceu, tinha fariseus que conheciam muito bem a Bíblia, os escribas que conheciam muito bem a Bíblia, os sacerdotes, o sumo sacerdote, todos eles conheciam muito bem a Torá. E então eles estavam muito ansiosos, porque o fenômeno iria acontecer, Jesus nascer. Não, todo mundo sabia do fato. Eu estou falando daqueles, os estudiosos, todos eles sabiam do fato. Todos eles conheciam todos os versículos, mas eles não estavam esperando. Estava como agora, quando Jesus diz que ele vai voltar, e poucas pessoas estão esperando a volta de Cristo, porque parece que demorou tanto tempo para acontecer que nunca mais vai acontecer. Desde Gênesis tem sido anunciado o nascimento do Salvador, então não vai acontecer agora. É isso que as pessoas elas pensavam. Mas Deus encontrou espaço no coração de um casal, de José e de Maria. E quando eu digo de um casal, é de um casal mesmo. Porque quando Maria, ela foi lá em Belém, para cumprir o decreto de que deveriam sair de Nazaré, José e Maria, por causa do censo, Maria teve que percorrer mais de 100 quilômetros, grávida de 9 meses. Maria não foi acompanhada pela família dela para ajudar se tivesse acontecido algum problema com a sua gravidez. Não está escrito que eles foram acompanhados por pessoas que os ajudariam. Não, eles foram sozinhos. Quer dizer que Deus sempre conta com a minoria. Mas Deus não precisa de muitas coisas. Ele é Deus. A palavra dele se cumpre. O maior presente que a humanidade receberia estava para acontecer. O mundo receberia o Salvador, mas não havia grande expectativa. José e Maria chegaram em Belém. E o que aconteceu? O hospedeiro olhou para aquela mulher grávida e disse: não tem lugar aqui na hospedaria. De uma forma muito insensível, se ele soubesse que ele estava fechando a porta para o Salvador, dizendo que não tinha lugar na hospedaria, eu diria que a história do hospedeiro tem se repetido. Quantas vezes o Senhor Jesus está à porta do teu coração, o maior presente da humanidade, e você diz que não tem tempo, não tem lugar no teu coração. Talvez mais para frente, quando você tiver mais idade, talvez você tenha tempo para ele, mas você não tem tempo. E você fecha a porta da hospedaria, assim como fez o hospedeiro, fecha a porta do seu coração.
José e Maria não tiveram ajuda, mas Jesus nasceu, porque era promessa. Impossível não acontecer, porque a palavra de Deus não cai por terra. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. O amor do Pai era muito maior do que toda a rejeição do mundo. Ele não desistiu de nos presentear com Jesus, o Salvador. Então, quando Jesus nasceu, quem era o público? Não, o público não foram os escribas. Depois que ele nasceu, eles entenderam. Afinal de contas, ele nasceu em Belém, como está escrito em Miqueias. Mas eles não estavam querendo se informar a respeito. Eles continuavam muito ocupados com religiosidade, com tradição, mas não estavam conectados com o tempo de Deus. E então, foi o público? Um grupo de pastores. Eram pastores simples que estavam pastoreando ali no deserto da Judéia, fronteira com Belém. E os anjos chegaram. Primeiro foi um anjo que disse que o Salvador tinha nascido, que ele estava trazendo uma notícia, uma boa notícia, motivo de muita alegria para o mundo. Porque nasceu o Salvador, o Cristo. Isso está registrado em Lucas capítulo 2. Mas aqueles homens, sim, foram impactados com a glória. E quando eles entenderam, quando eles viram uma milícia de anjos cantando, o céu estava celebrando. O céu estava celebrando Jesus, mas a terra não. E agora? É Natal. E você? Está celebrando Jesus ou você está celebrando a festa, os presentes, a comida? Você está celebrando coisas, fatos? Você não está entendendo que o presente, o maior presente que você recebeu e você deveria estar adorando a Deus neste dia? Assim, eles perderam a revelação, mas os pastores não. Quando veio a milícia de anjos e começaram a cantar e a dizer, e eu gostaria de ler para você em Lucas capítulo 2, quando aquela milícia de anjos começa a cantar e a exaltar e declarar o que estava acontecendo aqui na terra, o Senhor, ele diz exatamente no capítulo 2, ele diz o seguinte: glória a Deus, olha, milícia de anjos, eu vou ler desde o versículo 13 no capítulo 2 de Lucas. E de repente apareceu um anjo, e com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então ele está aqui, neste versículo, você viu? Aquele tinha um anjo, e aqui está dizendo que ele veio acompanhado de uma multidão de anjos, e eles cantaram, repito, o céu estava em festa, a terra estava distraída. Aqueles pastores impactados por aquela glória, eles saíram e começaram a anunciar em Belém a experiência que eles tinham tido. Será que as pessoas de Belém ouviram o que aqueles pastores tinham dito? Claro que não. Senão, o local onde Jesus estava estaria repleto de pessoas. Ninguém acreditou nos pastores. Os pastores foram a minoria. Aqueles pastores receberam o entendimento e receberam o presente. Então, você está vendo? Foi a minoria. Depois que Jesus nasceu, continuou sendo a minoria. Você sabe que depois que ele nasceu, vieram também os 3 reis sábios do Oriente. Eles vieram com presentes. Quando eles chegaram, eles percorreram 800 quilômetros, porque eles entenderam que o maior presente que a humanidade já tinha recebido, já tinha acontecido, e eles queriam receber esse presente. E eles não mediram cansaço, distância, eles chegaram em Jerusalém, perguntando aonde que o rei tinha nascido. Herodes se preocupou. Mas os religiosos disseram, ele perguntou, ei, quando que um rei vai nascer? Então, aquelas pessoas, os religiosos, eles falaram assim, não, é verdade, está escrito em Miqueias 5, 2, está escrito que ele vai nascer em Belém, mas não é agora não. Os religiosos perderam o timing do presente de Deus. Mas sabe, aqueles 3 reis sábios
nem deram nenhum tipo de atenção a esses religiosos. Eles continuaram a caminhar. Não, o Senhor falou comigo, falou com nós, falou conosco, os três. Nós vamos até lá. E eles foram e adoraram ao rei. Depois, quando Jesus, no 8º dia, ele foi levado ao templo por José e por Maria, todo mundo no templo estava esperando, porque o Salvador tinha nascido. Não, só 2 idosos entenderam o que estava acontecendo, Simeão e Ana. E Ana e Simeão, eles disseram, agora eu vi a salvação com os meus olhos. E eles receberam a glória de Deus, porque viram o Salvador. Mais uma vez eu digo, a maioria perdeu o timing, perdeu o grande presente. Estavam distraídos, esquecidos, ocupados demais com a coisa errada. Hoje é o dia de você receber esse presente. Receba Jesus no seu coração. Saiba que a distração pode roubar você da maior riqueza do mundo. Que você possa receber e celebrar este Natal como você nunca celebrou na sua vida, adorando a Deus como aqueles pastores, como aqueles 3 reis sábios e como todos, como Simeão e como Ana, como todos aqueles que entenderam que o presente tinha chegado. Eu quero desejar a vocês um Feliz Natal e que você seja muito abençoado. E não esqueça, eu quero convidar você a deixar o seu like e compartilhar este vídeo com muitas pessoas.